Salve nação! E a crise no Corinthians, hein? Teve a acusação escandalosa pra cima do Corinthians feita por Neto e bate-boca feio entre Souza e Neto no programa. O Corinthians tá numa fase assim, uma das piores fases da história do esporte clube Corinthians Paulista. De bola! Eu particularmente. Você tá convencido disso? Não, eu sempre estive. Neto fez acusação gravíssima que pode resultar na falência do Corinthians e ainda teve bate-boca com Souza. O Corinthians tá numa fase assim, uma das piores fases da história do esporte clube Corinthians Paulista, Veloso, Souza e Quesada. Uma falta de credibilidade das pessoas, falta de credibilidade de financeiro, de diretor, de presidente, de instituição. É um time que está jogado às traças, em todos os sentidos, em todas as visões que você for colocar o Corinthians, tudo. Eu estava na festa junina, veio um cara, você está preparado para outro time que você vai torcer, Neto? Eu falei, eu não entendi na hora, né? Uhum. Porque esses caras que são ricos, porque na minha escola do meu filho são tudo riquinho. Eu falei, não, porque o seu time vai fechar. Eu falei, nossa, o seu quase fechou também, se não fosse o Paulo Nobre, hein? E que, por sinal, se você pudesse ajudar aqui as crianças que precisam de ajuda, você podia ter trazido uma camisa do Palmeiras, como eu trouxe do Corinthians, que vai fechar. Pelo menos a do Corinthians deu uma condição melhor, né, para as pessoas poderem comprar uma lata de leite ninho ou uma cesta básica, a camisa do Corinthians. Então, fala o que quer, escuta o que não quer. Na verdade, em qualquer lugar, irmão, não tem boi, até para vizinho, diga-se de passagem. Aí você pega o Roberto, tá machucado, certo? Aí você tem o Garro que tá voltando, graças a Deus. Aí você tem o Igor Coronado, que nenhum treinador... Aí veio o Dorival Júnior, agora, olha, estou vendo os meninos da base jogarem, eu acho que eles têm futuro. Você vai cair. Você vai cair para a segunda divisão. Você vai fazer o Corinthians cair. Porque se você está achando que os meninos da base, do Corinthians, vão poder salvar o Corinthians nesse momento, vai cair. E aí, Veloso? O jogo é complicado porque o momento é muito complicado, né? O jogo é lá, o Grêmio estava também num momento difícil, na zona do rebaixamento, deu uma respirada, a pontuação é a mesma hoje dos dois, né? 11º Corinthians, 12º Grêmio. Mas... Duas crises, né? O Corinthians vem dessa instabilidade política aí que não tem fim, né? É problema financeiro agora associado à crise política, sem um presidente interino, daqui a pouco eleição, daqui a pouco o sócio vai votar. Dia 9, né? Impeachment, e é uma confusão só. E nesse meio de toda essa confusão estão os atletas, está a comissão técnica e tem um campeonato rolando. E sabe qual é a conversa nossa da imprensa e minha também? Olha, mas o Fabinho Soldado vai blindar lá. É duro blindar, hein? É duro, hein? É duro porque não tem como, né? Compromissos assumidos. É só ver o sem alma, né? O sem alma. DNA. Sem alma vai voltar. Os caras... Não, tudo bem. Você falou que o cara morreu, você já acabou com a DNA do... Ele vai voltar porque ele não tem alma. Parabéns, vai ter que voltar. Não, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Ninguém sabe, né? Mas do Corinthians os caras sabem que não pagaram ainda o Memphis Depay do Campeonato Paulista. Nossa, você sabe, todos os campeonatos estaduais, todos os clubes que foram campeões já pagaram as suas premiações? Falar que o Palmeiras pediu, não posso falar que o São Paulo pediu, não posso falar que o Santos pediu, porque eu não tenho informação, né? Não tenho informação. Mas o Corinthians adiantou. Então vamos lá, vocês que são os novos dirigentes do Corinthians, presidente Osmar Stabile, você já foi lá e já adiantou 45 milhões. Tá certo isso? É a necessidade, né? É a necessidade. Talvez o... A necessidade é uma coisa. Daquilo que você está falando e daquilo que a gente pensa em administração, não tinha que ter feito isso. É errado. Analisando o que ele é como jogador. Não, mas ele teve bons momentos no São Paulo. Aonde? Quanto tempo que ele não joga, Veloso? O cara fica um ano parado. Tá bom, Veloso. E vai contratar quem, craque? E vai contratar isso quem? Não é problema meu. Olha só. Não é problema seu também. Quando você faz o comentário que você acha que um jogador tem que ser contratado só porque não tem ninguém, desculpa, isso é pequeno para comentar, isso é pequeno pro Corinthians, mesmo vocês achando que ele é bom de bola. Eu acho. Tá tudo, vocês acham, eu não acho. Eu acho que ele é um jogador pior que o Mateuzinho. Mas entre... Agora, quem vai contratar não é problema meu. Eu, por exemplo, eu tenho um nome, o Wesley do Flamengo. Mas assim... Mas eu não estou dizendo... Mas aí você está me perguntando uma coisa. Se o Corinthians tem dinheiro ou não, isso não é problema meu. Mas só por causa disso eu tenho que contratar um cara ruim? Mas o que foi que o Corinthians fez agora com dinheiro? Não é só o Corinthians, o seu São Paulo fez também. Sei, mas todos fazem. Claro, todos fazem. Como a gente está falando do Corinthians... Não, mas a gente pode falar de qualquer um. O Ferrarese é bom? O Cédric é bom?
Não. O Yamal que jogou no São Paulo de lateral esquerdo que ninguém fala nada? Não, também não é bom, não. Então, também não é. Mas só porque ele é barato, então eu tenho que trazer. Mas é a realidade do clube, com um clube mal administrado. Quando você tem um clube mal administrado, você tem que ficar sofrendo, trazendo... Só tem um clube aqui que é bom administrado, que é o Palmeiras. Do restante, não. Por isso que vai buscar jogador. A gente conhecia o lateral direito, mas a gente conhecia o lateral direito do Palmeiras? Você conhecia? Quesada conhecia? Não. Ninguém conhecia. Então, desculpa. Então, você não tem ninguém que possa enxergar que na Colômbia, que na Argentina, que no Uruguai, na Série B, tem um jogador que possa ser melhor que o Igor Vinícius? É fácil trazer o Igor Vinícius. Eu já trabalhei com ele. Ele foi campeão comigo. Mas não joga nada. Pra mim, né? Não. Eu também. Se o Corinthians fosse um dia, já falei aqui várias vezes. Mas se ele fosse bom, eu vou te interromper de novo. Se ele fosse bom, você queria ele no São Paulo. Como São Paulino. Mas para o torcedor São Paulino, ele perdeu totalmente a confiança. E por que ele vai ter confiança no Corinthians? Como que você pode provar isso? Eu não sei, eu não posso provar. Não, mas nem eu posso. Eu só sei que ele é ruim de bola. Eu particularmente. Você está convencido disso? Não, eu sempre estive. Desde que ele jogava na Ponte. O melhor campeonato que ele fez foi no Ituano, Veloso. Porque eu acompanho futebol pra caramba. Agora, se o Igor Vinícius é a visão do Dorival Júnior para lateral direito, eu não acredito. Souza... Eu não acho também não que seja ele não, mas se fosse um clube administrativamente competente, iria buscar jogador lá fora, como o Palmeiras faz, como o Flamengo faz. Mas você tem que ter um grande observador aí, né? Tem que ter. Porque assim, você não vai... Então vou te fazer uma pergunta. O São Paulo contratou bem o Ferrarese e o Cédric? Não, claro que não. Não. Só que assim, craque, é a necessidade de um clube mal administrado. Não, eu concordo com você, Souza. Mas o meu comentário não pode ir em cima disso. Olha só. Cada vez que passa a situação do Corinthians é ainda pior. Agora, o que tá bom demais é a Lima Hipóteses. Comprando 2 camisas, você leva 3. E ainda tem desconto de 10% em todo o site para você que acompanha o nosso canal e realizar a compra com o cupom clubista. Curtiu? Clica no link que tá no primeiro comentário fixado e garanta já a tua compra. E aí, nação, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Qualquer retardado sabe que ia dar ruim isso aí no Corinthians. Os caras não têm dinheiro, quer contratar quem? Como que dá pra contratar se você não tem grana? É um absurdo, né? Irresponsabilidade, Corinthians que não abre o olho não, tinha uma boa equipe, tava até acertada ali com o Ramon, agora veio o Dorival Júnior que fez um péssimo trabalho na seleção brasileira, horroroso, e tem jogadores que não estão recebendo salários. Agora eu quero ver, tudo isso que tá acontecendo fora de campo resulta dentro de campo. Nem presidente o Corinthians tem, cara. É um absurdo isso aí, é revoltante pro torcedor corintiano. E aí eu quero ver, vai voltar aí do Mundial de Clubes aí, vamos ver se o Corinthians não vai brigar pra cair. Muito complicada a situação do Corinthians e teve muito torcedor aí aplaudindo quando tava gastando sem ter grana. Vai colher agora as burrices que as diretorias fizeram. Mas quero saber agora da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!